Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem contigo. Comigo está tudo bem. E nós estamos aqui para mais um vídeo para lermos, tratarmos e conversarmos a respeito de mais um versículo. Apenas um versículo. E desta vez, o versículo está no livro de Salmos, capítulo 1, no versículo 1. E lá está escrito o seguinte texto: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos conversar um pouco sobre este versículo neste vídeo. Vem comigo! O texto começa com bem-aventurados. E o que significa isso, afinal de contas? As versões mais modernas traduzem de uma maneira muito simples como feliz, ou seja, feliz o homem, né? Feliz aquele, e fica muito simples. Mas, na verdade, a Bíblia não foi escrita com a palavra simplesmente feliz. Ela foi escrita com a palavra bem-aventurados, porque na verdade ela tem uma amplitude muito maior. Bem-aventurado significa uma felicidade a nível celestial. Numa pesquisa simples você vai encontrar isso. Então, quando a pessoa tem garantida para ela, para a sua vida, esta felicidade a nível celestial, esta pessoa, ela é uma pessoa bem-aventurada segundo a palavra. Na teologia, nós temos a bem-aventurança ou bem-aventurado, aquela pessoa que pode desfrutar nesta vida, ou mesmo após a sua morte, das bem-aventuranças divinas. Aquilo que Deus tem reservado para aqueles que Ele está separando aqui na terra em função da santidade que cada um de nós buscamos. Numa outra visão teológica, você também pode traduzir dizendo que é aquele que usufrui de um estado de santidade. De um estado de santidade. E esta passagem, esta tradução de santidade, ela nos remete para dentro do versículo para tentarmos entender melhor que mensagem é essa que Deus está nos passando com este versículo. Deus, Ele quer que o seu povo se conduza de maneira adequada, que fazendo assim, as pessoas, elas terão a garantia dessa bem-aventurança. Não é verdade? Então, vamos explorar um pouco mais este versículo. Veja que, depois de bem-aventurança, ele fala que será quem? Será aquele que não anda. E quando a gente pensa em andar, a gente tem que se parar e pensar, bom, se Deus está dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda desta forma, como está no versículo de Salmo 1, como então Deus quer que a gente se conduza? Como Deus quer que nós andemos aqui na terra? Ele nos dá outras referências maravilhosas. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele nos orienta a andarmos em espírito. Lá diz assim: digo, porém, que aquele que anda em espírito não haverá de cumprir a concupiscência da carne ou a cobiça da carne. Este estará caminhando rumo à santidade. Então a palavra, ela nos orienta a andar de uma maneira adequada, de uma maneira que agrada a Deus. Numa outra passagem, em 1 João, capítulo 2, versículo 6, eu gosto muito desta passagem, a palavra diz, olha, que aquele que diz que está nele, nosso Deus, também deve andar como ele andou. Então, quando a gente para pensar nisso, você vê que o Salmo 1, ele não é um salmo tão simples e simplesmente um versículo poético, mas ele tem ali um conteúdo de orientação teológica para garantir a nossa bem-aventurança. A outra palavra que está contida neste versículo e que é de grande importância que nós possamos explorar também um pouco é a palavra conselho. E ele diz
que bem-aventurado é aquele que não segue o conselho de homens. Então, que conselhos nós devemos seguir? Não devemos seguir os conselhos dos homens, por quê? Veja só o que diz a palavra no versículo 4 ainda do Salmo 1. Lá diz assim, olha, não são assim os ímpios, mas são semelhantes à palha ou à moinha que o vento espalha, ou seja, não tem nenhuma resistência, né? É levado pelo vento. Tá? Então, não são assim os ímpios? Se são assim, por que nós devemos seguir o conselho dessas pessoas? A Bíblia está nos orientando a não seguir o conselho dos homens. Então, nós vamos seguir os conselhos de quem? Os conselhos divinos. Veja o versículo 3 anterior ao versículo 4. Olha, pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Assim quer o Senhor que nós sigamos na sua palavra e não na palavra de homens. O terceiro argumento que eu destaco para encerrar também aqui o nosso vídeo é a palavra caminho. Veja que ele está falando no salmista que nós não devemos seguir o caminho. Caminho de quem? Caminho de homens, caminho de pessoas que estão perdidas, que estão vivendo em pecado, caminho de pessoas que são escarnecedoras. Não devemos seguir o caminho de homens. Mas, por quê? Porque os homens são pecadores e, naturalmente, caminham no pecado. E se você seguir o caminho dos homens, você também vai caminhar pelo pecado, não vai atingir a santidade e não desfrutará das bem-aventuranças que Deus tem para você. Veja no Provérbios, capítulo 14, do versículo de número 12. Lá a palavra está dizendo assim, olha, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho que para os homens parece perfeito, parece direito, parece que é o caminho certo. Porém, lá no final desse caminho é a morte que vai estar lhe aguardando. Então, que caminho nós devemos seguir? Devemos seguir o caminho divino. O caminho que a Bíblia nos orienta em João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o nosso vídeo de hoje. Lembre-se que caminhando desta forma, não segundo a visão humana, a visão de homens, mas segundo a visão divina, a visão de Deus, certamente desta forma nós seremos bem-aventurados. E bem-aventurado é aquele que mesmo após a morte goza de felicidade celestial. Siga esse conselho e que Deus te abençoe. Eu fico por aqui, agradeço sua atenção. Mais uma vez eu te peço, me ajuda aí. Eu quero chegar nos 250 inscritos nesse canal. Nós estamos um pouco mais de 200, falta um pouco mais ainda para chegarmos aos 250. Conto com a sua ajuda, então se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, que isso tem uma importância muito grande aqui nesta plataforma, e assim você vai estar me ajudando a crescer aqui no YouTube. Que Deus te abençoe e conte comigo.